você que está assistindo essa aula. É uma aula de filosofia destinada à primeira série do ensino médio e é sobre a teoria da alma de Platão. É um conteúdo do quarto bimestre. Para a gente trabalhar esse tema, primeiramente vamos falar sobre a democracia grega, um pouquinho diferente da democracia atual que nós conhecemos. Podemos dizer que a sociedade grega do século IV a.C., em que Platão vivia, era dividida entre homens livres, proprietários de terras, homens livres, artesãos e sem propriedades agrícolas, e os escravos, que são pessoas que, como não tinham como pagar suas dívidas, acabavam se tornando escravos de seus credores, ou então estrangeiros derrotados nas guerras, que, tendo suas vidas poupadas pelos vencedores, entregavam-nas a eles. E a propriedade de terras, no momento do nascimento, era o principal determinante da condição social do indivíduo. Então, para saber em qual classificação social, em qual classe social a pessoa estaria inserida no seu nascimento, já seria determinado pela propriedade de terras. Então, quem tem propriedade de terras agrícolas seria considerado cidadão, seria considerado homem livre e participante da política. E quem nascesse sem propriedades de terra não seria considerado cidadão na Grécia Antiga. Aqui eu montei uma pirâmide social para vocês conseguirem visualizar melhor. Então nós temos no topo da pirâmide quem comanda a sociedade grega antiga, que são os homens livres proprietários de terra. E eles eram considerados cidadãos, porque eles podiam participar das decisões políticas. Logo abaixo, no segundo estamento, a gente vê aqui os homens livres, artesãos e sem propriedades agrícolas. São pequenos comerciantes, artesãos que viviam nas cidades, mas que não tinham propriedades agrícolas. Por isso não podiam participar da vida pública. E na base da pirâmide nós tínhamos os escravos. Eram por dívidas ou por guerra. Não tinha nada a ver com cor de pele. Isso é só mais recente na era moderna. E esse escravo por dívida, ele poderia ser livre novamente após pagar a sua dívida. Já o caso da escravidão por guerra, só se fosse libertado pelo povo do qual ele pertencia, ou então se ele fugisse. Então, na Grécia Antiga, a concepção de democracia era específica e apresentava algumas diferenças em relação à nossa concepção que conhecemos hoje no século XXI. A democracia significava o poder do povo, que vem da sua própria etimologia. Mas na antiguidade, o povo eram apenas os proprietários de terra e os grandes comerciantes, em alguns dos estados. E foi contra isso que o Platão dirigiu seu pensamento, propondo repensar a política de forma que o poder não fosse dado pelo nascimento, e que em vez da corrupção fosse praticada a justiça. Então, ele pensou numa nova forma de dividir as pessoas na sociedade grega para que ela fosse mais justa, porque ele achava injusto somente os grandes proprietários de terra poderem participar da política. Aqui coloquei o mapa da Grécia Antiga. Então, em relação ao globo, a Grécia fica na Europa, no mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa e a África. E aqui tem algumas cidades que são as principais cidades que a gente escuta falar nos mitos gregos, na história grega, os principais filósofos e matemáticos. Então, Tales de Mileto, Mileto não era sobrenome, Mileto é a cidade de onde ele veio. Então, Atenas, Tebas, Corinto, Esparta, Troia. E Troia, que a gente conhece da história do cavalo de Troia. Então, nós temos aqui algumas cidades que foram importantes para a história da Grécia Antiga. Então, como é que o Platão imaginava a cidade? Para a gente compreender isso, primeiro nós vamos entender como é que ele dividia a alma. Lembrando que algumas palavras na Grécia Antiga não têm o significado de hoje. A alma naquela época não é alma como a gente entende hoje, uma alma penada que sai vagando por aí, não é nada disso. A alma seria a concepção de intelecto, a concepção de corpo, a concepção de você ter um organismo. E o organismo, ele é formado por partes, por várias partes. Então, se a gente for pensar o nosso organismo, o nosso corpo, eu tenho vários órgãos. Coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado. E eu preciso que eles funcionem juntos. Quando todos funcionam juntos, então eu tenho um organismo funcionando bem. Se eu tenho problema em um desses órgãos, eu vou ter uma falha no organismo como um todo. Um órgão com deficiência, com problema, prejudica o todo, prejudica o organismo. E é assim que ele pensava a cidade. Então ele vai fazer uma comparação, uma analogia do nosso corpo com a cidade. E na época ele pensava então que o corpo é dividido em três partes, que é a parte racional, responsável pelo uso da razão dos homens, a outra parte racional dividida em duas partes, irascível, responsável pelos impulsos e afetos, e concupiscente, responsável pelas necessidades básicas do nosso organismo. Ira, lembra raiva, lembra ódio,
Então, quando você lê a palavra irascível, você já relaciona isso a sentimentos, que são nossos impulsos e afetos. O concupiscente, então, é toda a nossa necessidade básica. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Então, aqui, a alma, que é como Platão determinou, porém a gente vai compreender como o corpo. Então, divido o corpo em 3 partes. A parte racional é a parte que fica na cabeça, é uma função superior da alma, o traço divino que há em nós. Situado na cabeça, é responsável pelo conhecimento, parte racional. A parte irascível é quem se irrita ou se enraivece com facilidade. Localizada no peito, acima do diafragma, sua função é defender o corpo contra tudo que possa ameaçar a sua segurança. E a parte concupiscente, situada no baixo ventre, entre o diafragma e o umbigo, é a parte da alma responsável pela busca da bebida, da comida, do sexo, dos prazeres, enfim, de tudo quanto é necessário à conservação do corpo e à reprodução da espécie. Para conseguir atingir um equilíbrio, o organismo funcionar direitinho, ele pega as ideias de Aristóteles e vai trabalhar com a questão de virtudes. Então, cada parte da alma, cada parte do corpo tem uma virtude a ser alcançada. Se essa parte não alcança essa virtude a ser alcançada, a gente cai nos vícios. Tá? O oposto de virtude são vícios. Então, a parte racional tem como objetivo alcançar conhecimento. A parte irascível tem como objetivo conquistar coragem e prudência. E a parte concupiscente tem como objetivo conquistar a temperança. Mas o que são essas virtudes? A teoria das virtudes pertence a Aristóteles, e nós estudamos isso no segundo ano. O homem virtuoso é aquele em que cada parte da alma realiza na medida justa, sem falta nem excesso, a função que lhe cabe, sob a regência da parte racional. Por outro lado, o homem vicioso é aquele em que as partes da alma não conseguem realizar suas próprias funções, ou as realizam desmesuradamente. Ocorre quando a parte racional perde o comando sobre as outras duas. Nesse caso, instaura-se a desordem, o conflito, a violência contra si e os demais. Coloquei aqui um exemplo para vocês. A busca pela virtude e pelo equilíbrio, que o Aristóteles chama de justa medida. Então, a ideia do Aristóteles é o seguinte: a gente tem que buscar o equilíbrio, buscar a virtude, que é essa coluna do meio dessa tabela. Então, a gente tem que buscar a coragem, buscar a temperança, buscar a prudência, buscar a gentileza, buscar o conhecimento, e assim vai. Tá? Essa tabelinha ela é longa, uma lista grande. Então, para Aristóteles, nós temos que buscar o equilíbrio, a coluna do meio. Nem a falta, nem o excesso. A falta e o excesso nos traz prejuízo. Por isso temos que buscar a virtude. Então nós temos que ter coragem para enfrentar nossos medos, temos que ter coragem para enfrentar o novo, temos que ter coragem para aceitar mudanças, buscar mudanças. Quem não tem coragem chama-se de covardia, ou covarde. E ele deixa de fazer muitas coisas porque tem medo. Ele deixa de ter novas experiências, novas sensações, porque ele tem medo. O excesso também é prejudicial. Uma pessoa que não tem medo de nada, ela corre muitos mais riscos que uma pessoa que tem medo. Mas também assim, você não pode ter excesso de medo, porque excesso de medo é covardia. Você tem que ter cautela, saber que hora que você pode agir, que hora você tem que ter coragem e que hora é melhor você esperar. Como dizem, vale mais o covarde vivo do que um corajoso morto. Então seria o caso aqui da temeridade. A pessoa temerosa é aquela que não tem medo de nada, ela se joga, ela vai, ela pula de bungee jump, de paraquedas, sobe o Monte Everest, e isso pode causar morte, porque ela não tem medo dos empecilhos, dos obstáculos que podem vir a acontecer. A gente tem que buscar também a temperança, que é a paz, a tranquilidade, que é você conseguir conversar com alguém e saber conversar, saber ouvir. A gente hoje vive numa sociedade que as pessoas falam demais e poucos escutam. Então seria legal saber conversar, saber entender e aí então buscar esse equilíbrio. A falta disso, então, assim, insensibilidade. Você não se importa com as pessoas, você não escuta, você não se coloca no lugar dela, você não entende pelo que ela está passando, isso te torna uma pessoa insensível. O excesso, a libertinagem, o excesso de liberdade. Então, a pessoa, às vezes, ela chega até a invadir a sua vida, a sua privacidade, sem perguntar se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, e acaba sendo invasiva. Libertinagem é excesso de liberdade. Nós temos que buscar também a prudência. A prudência é saber a hora que você pode agir e a hora que você não pode agir. E você então tem que estar com um objetivo focado, você tem que saber o que você quer e como você vai atingir esse objetivo. E você faz isso com prudência. Então você
sabe os passos, você sabe como atingir o objetivo e você vai fazer isso com cautela, um passo por vez. A indolência seria a pessoa preguiçosa, que, eu até queria tal coisa, mas, não vou fazer porque dá muito trabalho. Indolência. Pessoa que tem preguiça de agir, de fazer, de acontecer. A ambição é o excesso. Então é quando você quer demais alguma coisa a ponto de não medir as consequências. A prudência, eu meço as consequências antes de fazer. Na ambição, não. Então é aquela pessoa, muitas vezes, em ambiente de trabalho, que para conseguir uma promoção, para conseguir se destacar em relação ao chefe, acaba prejudicando os colegas. O famoso puxa-tapete, fura-olho, que a galera fala. Então é muito ambicioso, quer muito cargo de supervisor, de gerente, ele faz de tudo para conseguir essa vaga. Isso é ambicioso. A prudência é conseguir a vaga porque você merece, porque você tem os atributos, você estudou, você se aprimorou e você merece a vaga. A ambição, ela é diferente. Ela é você alcançar o objetivo a qualquer custo. Esse custo pode ser prejudicar outras pessoas, você não se importa com isso. Então, por isso que nós temos que buscar sempre o equilíbrio, buscar sempre a prudência. Gentileza, você ser gentil com as pessoas, você saber se portar no ambiente, cumprimentar, usar as palavras mágicas que a gente fala, por favor, obrigado, com licença, desculpa, você ser gentil. Indiferença é quando a pessoa não se importa com nada disso e ela não se importa com as pessoas à sua volta. É como você sair com alguém que só fica no celular o tempo todo, não te dá atenção, ela é indiferente a você. Você está numa loja para comprar e a pessoa está fazendo alguma coisa e não te dá atenção, indiferente com você. Irascibilidade é a pessoa que se irrita muito fácil, de ira. Então, são pessoas que qualquer coisa que você fala, ela se irrita, ela tá xingando, tá falando palavrão, e ela quer brigar, quer resolver no soco, vamos resolver lá fora. É uma pessoa que tudo ela leva para esse lado violento. E aqui no último dessa listinha eu coloquei uma coisa muito importante, que é a gente buscar o conhecimento. Nem a falta, nem o excesso. Poxa, professora, mas excesso de conhecimento é ruim? Sim, é ruim. Excesso de conhecimento leva à arrogância. Arrogância é aquela pessoa que ela acha que sabe. Aquela pessoa que qualquer coisa que você fala, ela fala com propriedade sobre o assunto. Às vezes você é a pessoa que estudou sobre o assunto, pesquisou, e você vai conversar com essa pessoa que é arrogante e ela se acha mais entendedor sobre o assunto do que você. São pessoas assim, elas incomodam, pessoas que nos irritam. É como um tio na família que acha que você tem que fazer engenharia porque o seu primo fez engenharia, seu primo tá ganhando bem e você tem que fazer engenharia. Porque ele sabe o que é bom pra você, ele sabe o que é melhor pra você do que você mesmo. Isso é uma arrogância. E a falta do conhecimento é a ignorância. A pessoa não sabe fazer, não tem conhecimento, então ela é uma ignorante. Mas não é no sentido de burro. Aquela pessoa é burra. Não, ela não sabe, ela não tem o conhecimento. Se ela tivesse, faria correto. Então a gente não pode usar de forma pejorativa essa palavra. E aí, qual é a relação da alma com a cidade? Então, como a gente tem que buscar as virtudes, cada parte da alma, do nosso corpo, tem que buscar as virtudes, para Platão, as classes sociais da cidade também têm que buscar suas virtudes. Então, cada parte do corpo corresponde a uma classe social na cidade. A parte racional do corpo, para Platão, corresponde à classe dos magistrados. Não é magistério, magistério é professor, magistrado, que é juiz, advogado, promotor, esse pessoal. A parte irascível, a parte dos sentimentos, corresponde à classe social dos guerreiros. A parte concupiscente, que fala das necessidades básicas do corpo, corresponde à classe econômica na cidade. Isso vai fazer sentido para vocês. As classes sociais da cidade ateniense. A classe econômica predomina a parte concupiscente da alma. O que é a classe econômica? São os trabalhadores. São os pequenos comerciantes, artesãos. Esse pessoal que vai fornecer alimento, bebida, roupas. É o pessoal que vai conseguir oferecer a necessidade básica da cidade. Então, o Platão fala o seguinte, que se essa classe assumir o governo, a cidade será mergulhada em sérios problemas econômicos. Por quê? Porque na visão dele, esse pessoal da classe econômica não vai saber administrar muito bem a cidade. Porque como eles trabalham com os prazeres, eles vão agir dessa forma na hora de comandar uma cidade. E isso não seria justo. Isso tudo é na visão de Platão. Na classe dos guerreiros, predomina a parte colérica. Isso aqui é a raiva, ira, ódio.
e a razão pela qual apareciam combates e a fama. Se os guerreiros governassem a cidade, viverão em constante estado de guerra, tanto interna quanto externa, porque eles trabalham dessa forma. Como eles são guerreiros, vivem para a guerra, se essa classe comandar a cidade, na visão de Platão, eles vão viver uma guerra intensa. O tempo todo, interna e externa, sempre vão querer guerrear. O que também não é adequado para uma democracia, não é legal para uma cidade. E finalmente, a classe dos magistrados predomina a parte racional da alma. Então é o pessoal que tem conhecimento, o pessoal que é estudado, o que lhe favorece conhecer a ciência da política e, desse modo, governar as outras duas classes e em conformidade com a justiça. Então, na visão do Platão, as pessoas têm que ser treinadas para que possam comandar e governar, porque é necessário ter conhecimento para isso. Aqui eu vou ter uma tabela para tentar ajudar vocês a entender esse esquema. Então, eu tenho as partes da alma, que são as partes do corpo, a função no nosso corpo, as classes das cidades, correspondente às partes do corpo, e a função na cidade dessa classe social. Então, a parte racional, no nosso corpo, fica na cabeça e é responsável pelo uso da razão. Corresponde à classe dos magistrados e governantes, que são responsáveis por governar com sabedoria. A parte irascível é responsável pelos impulsos e afetos, fica no peito, no nosso corpo. Corresponde à classe dos guerreiros, e que são responsáveis por proteger a cidade com fortaleza. A parte concupiscente, que é responsável pelas necessidades básicas, que fica localizada na barriga, corresponde à classe dos artesãos, agricultores e comerciantes. São responsáveis por prover as necessidades da cidade com temperança. O que é prover necessidades da cidade com temperança? Você conseguir fornecer os alimentos, as roupas, tudo que a cidade precisa, sem falta nem excesso. A falta e excesso altera valores de produtos, altera o consumo. Quando fala que uma pessoa não tem temperança, uma pessoa que come demais, ou uma pessoa que bebe demais, ou uma pessoa que fuma demais. Então, porque ela não tem temperança, não sabe quando parar. Ela não tem equilíbrio, ela está no excesso. E a falta também é ruim. Se você não se alimenta adequadamente, você será subnutrido, desnutrido, isso também é ruim. Então, prover necessidades com temperança é prover tudo que a cidade precisa, sem falta e nem excesso. Então, aqui eu encerro a aula, mostrando para vocês a relação entre as partes do nosso corpo com as partes da cidade e como Platão achava que podia criar uma democracia na cidade de forma que ela funcionasse sem corrupção. Essa foi a ideia do Platão nessa teoria da alma. Conseguir montar uma cidade onde não tenha corrupção. E dessa forma, com a educação, ele acreditava conseguir atingir uma cidade justa, que era o objetivo dele com essa teoria, mostrar que era possível construir uma cidade justa. Lembrando que o Platão é um dos poucos filósofos da antiguidade que defendiam as mulheres, que achando que as mulheres poderiam comandar uma cidade. Ele dizia que se a mulher pode comandar um lar, por que não uma cidade? O que para a época era fora de questão. As mulheres não tinham espaço de fala e de participação na vida pública, na política. Não podia nem opinar. E o Platão pensava de forma diferente, ele tinha essa visão. Então nós temos um pensador, do século IV a.C., que tinha uma visão um pouco diferente do que seria uma democracia, do que seria uma cidade justa, e de que as mulheres poderiam participar da política. Não participavam, mas ele acreditava que seria tudo bem se elas participassem. Essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.